Vocês assistiram na terça-feira, não foi? Jair Bolsonaro na ONU. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. O que foi aquilo? O que será? Aqueles líderes todos de Estado, diplomatas sofisticados, gente negociando acordos nucleares, costurando tratados de paz, preocupados com grandes questões econômicas entre nações. Aí vem um sujeito falar de comunismo, do perigo do comunismo, tipo a gente está em 2021, né? Comunistas mesmo são o quê? Cuba e Coreia do Norte? Sobrou algum outro? Mas esse é o nosso presidente, e ele fala essas coisas com convicção. Então a gente precisa ao menos entender do que se trata a coisa. O que ele quer dizer quando fala em comunismo. Eu sou Pedro Doria, secretário, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos, e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. Esse aqui, esse é o ponto de partida, não é o Pravda. A preocupação com o comunismo, com o socialismo, tem de ser interpretada por 3 prismas diferentes, porque significa coisas distintas para quem ouve. Uma vem da formação militar de Bolsonaro. Isso remete a 1935, o ano em que Luiz Carlos Prestes, com dinheiro da União Soviética, tentou disparar uma revolução comunista no Brasil. A gente chama esse momento da história de intentona comunista. A revolta foi um desastre, porque embora Prestes tenha convencido Moscou de que ele entendia tudo de Brasil, o velho não entendia nada de Brasil. E para um dos principais líderes do tenentismo, é incrível como entendia também muito pouco de exército. Prestes acreditava que o seu prestígio dentro do exército seria o suficiente para levantar os quartéis todos. Conseguia um ou outro. E olha, a coisa começou no dia 23 de novembro e no dia 27 já tinha acabado. Deu algum trabalho, morreu gente, mas foi isso. Nunca houve chance de os comunistas ganharem qualquer coisa. Nunca. Só que isso virou, para aquela geração de capitães, um trauma bárbaro. Esses capitães eram generais em 64, os caras que deram o golpe. Eles nunca esqueceram a intentona, como se a intentona tivesse sido a coisa mais grave a ocorrer no exército brasileiro em toda a sua história. Mas olha, esses capitães de 35, quando eram tenentes em 22 e 24, fizeram eles mesmos levantes similares. Os fascistas em 38 não só fizeram um levante do tipo, como militares fascistas, amotinados, chegaram com metralhadoras a metros do presidente da República. Em 59 teve a revolta de Aragarças, também um motim dentro do exército. Por que 35 é grave e as outras não são? Talvez porque o golpe de 64 tenha reforçado aquela em particular, já que combate ao comunismo no tempo da Guerra Fria era desculpa para instalar uma ditadura militar. E bem ou mal, a União Soviética financiava mesmo guerrilhas, queria mesmo promover revoluções. E houve guerrilhas comunistas no Brasil no período militar. Foram todas massacradas. Nenhuma jamais teve um cisco de chance. Mas aconteceram. Agora, por que 30 anos depois da queda do Muro de Berlim, quando a China adota abertamente um regime econômico capitalista, o trauma do comunismo persiste dentro do exército? É uma instituição que a gente conhece mal. Mas uma das coisas que nós sabemos é que o exército ensina uma versão muito paranoica da história brasileira para os oficiais que forma. Exércitos como o americano também olham para a sua história. Eles celebram sua vitória sobre o fascismo na Europa. Tem um pranto, tem ali um lamento pela morte de 10% da população durante a Guerra Civil.
O exército brasileiro lê a história do século XX como uma longa luta contra o comunismo. É uma história que mistura uma versão paranoica da realidade, porque houve mesmo um levante dentre muitos, e houve mesmo guerrilhas, só que eles exageram o risco real num nível que beira maluquice, a insanidade. E além da paranoia, também tem uma fantasia, sabe? Porque se o exército brasileiro tiver de encarar a realidade do que realmente foi a sua história, vai ter de lidar com o fato de que passou o século XX tentando dar golpes de Estado. E olha, fez isso porque queria o poder mesmo. O comunismo é meio que uma desculpa para o exército não encarar a sua história como ela de fato é. De qualquer forma, isso é o que os generais pensam, tá? Isso é o que Bolsonaro aprendeu na Academia Militar das Agulhas Negras. Existe um segundo comunismo, que é outra coisa, é o dos olavistas. E isso a gente só entende se entendemos antes quem é Olavo de Carvalho. Ele está idoso, está muito frágil de saúde, mas a história de Olavo de Carvalho é uma história, pessoal, muito louca, muito instável, na qual dois traços só são constantes. Ele gosta de ser cultuado, gosta de ter gente ao redor idolatrando, e o outro aqui é um autodidata ferrenho. Assim, ele foi astrólogo por um tempo, guru islâmico por outro, vivia numa casa com 3 mulheres dele, num entra e sai louco de discípulos, e num determinado momento, ali pelos anos 1990, decidiu virar professor de filosofia. Ele não era respeitado na academia, continua não sendo. E nessa toada, Olavo, que é outro paranoico, começou a se convencer de que havia uma conspiração, que a academia era controlada pelo marxismo cultural. O filósofo marxista Antônio Gramsci defendia que o trabalho para a Revolução Comunista incluía ocupar as máquinas de cultura, para influenciar a sociedade. Então, membros do Partido Comunista deveriam entrar nas artes, nas universidades e tudo mais. Agora, vejam, Gramsci morreu antes da Segunda Guerra Mundial. Ele escrevia no tempo da intentona comunista. O Partido Comunista Brasileiro, perdeu a influência que teve na intelectualidade brasileira ali entre finais dos anos 1970 e início dos 80. E quando havia influência, nunca foi hegemônico. A maioria das pessoas que escreviam em jornais, que dava aulas em faculdades, ou que fazia peças de teatro, elas não eram comunistas. Mas Olavo, talvez por esse sentimento de rejeição por parte do establishment, imaginou essa conspiração em que a direita não tem influência cultural porque uma seita secreta lima todos. De qualquer forma, a paranoia do Olavão deu liga com a história que os Bolsonaros já tinham na cabeça. Porque é uma história que os rejeitados contam para si mesmos, né? A gente não é levado a sério porque é um pacto secreto. Assim, a ameaça do comunismo está, ora, na inteligência brasileira, na cultura brasileira, a ciência comunista, as artes, os professores e, claro, nós jornalistas. Quem dirá que não? Agora, se você vai para o povão, para a turma que no tempo ali da eleição ia para os aeroportos gritar mito, 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 quando eles ouvem comunismo, eles entendem uma terceira coisa. Entendem corrupto, inepto. Não tem luta de classes, não tem revolução, não tem nada disso. Comunista é uma palavra para o mal, para o erro. É bem simples mesmo. Aí grita todos os pulmões. Minha bandeira jamais será vermelha. Porque é coisa do demo, né? Para alguns, o demônio, do inferno, contra Deus. Cada um vai montando ali a sua explicação muito particular para esse mal. Quando Bolsonaro fala comunismo, as pessoas ao redor entendem coisas diferentes. Ele certamente tem uma visão confusa e paranoide. Só que a gente não pode ignorar que tem um componente manipulador importante, porque ele sabe que funciona. Ele sabe que dá um inimigo mítico por vencer. Então continua. Mas não importa. Não importa mesmo porque pro lado que você olhe é uma realidade paralela, um delírio. É uma outra dimensão. O espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, e se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma história da dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.